adorando e glorificando ao Senhor. Hoje nós vamos então dar início, ou na verdade, dar sequência da semana passada. Semana passada ainda eu tinha comentado com os irmãos que a minha intenção era fazer um panorama, sobre as cartas do Novo Testamento, para que nós possamos nos situar e entender o propósito do Novo Testamento através de Paulo, Pedro, João, Judas e tantos outros, depois dos evangelhos. Porém, semana passada eu e o irmão Lias tinha conversado e fiquei com aquilo na cabeça, e no domingo de manhã, após a escola dominical, poxa, é verdade, vamos mergulhar dentro de uma carta. E acabou que dando certo, que eu tinha acabado de fazer o panorama de Romanos, acho que a igreja já está sintonizada com a carta. Eu falei, vamos encarar então, vamos entrar dentro do livro de Romanos, que é uma carta extremamente importante, é uma carta que ela é o Evangelho, nós vamos ver, já aprendemos semana passada, que é o Evangelho de Cristo Jesus, espelhado por Paulo para a cidade de Roma, que ao longo do tempo, ela vem chegando até na cidade de Vista Alegre, na cidade de Monte Alto, através dos irmãos que estão assistindo, a importância e a clareza que ela tem em relação à queda do homem, em relação a amar uns aos outros, a redenção, a justificação. Então, acredito que é a carta ideal para nós iniciarmos nessa caminhada. Vamos ver até onde Deus permite nós chegarmos, quanto tempo, duração, que eu acredito aí que não são 16 capítulos, se for 16 semanas, já dá alguns meses aí, mas eu acredito que vai ter capítulo que nós não vamos conseguir concluir num dia. Hoje eu pretendo acabar e concluir o capítulo de número 1, tá? Hoje nós vamos aqui entrar dentro dos textos mesmo, que semana passada eu já dei o panorama, já mostrei a estrutura da carta, já estamos sintonizados a importância e o motivo que Paulo enviou essa carta para a cidade de Roma. Também, independente do contexto, porque temos aqui o nosso irmão Everton que está aqui hoje, que talvez não pegou da semana passada, a carta por si só já vai dar o motivo de por que Paulo está escrevendo à igreja de Roma, tá bom? Nessa noite eu preciso que os irmãos me ajudem, tá bom? Com a leitura, porque ela tem algumas divisões, a carta de Paulo para a igreja de Roma, a partir do capítulo de número 1. No capítulo 1, nós vamos dividir ela em 3 sessões, tá? Talvez 4, vamos ver como que vai ser a orquestração aqui. Leia para mim, por gentileza, o versículo de número 1 ao versículo de número 6. Do 1 ao 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade e a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aqui nós já vemos Paulo se apresentando para a igreja. Paulo ele já se apresenta não como o cara, o apóstolo, mas ele se apresenta como o servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo ele já mostra o que ele é. Ele não dá aquela carteirada de autoridade, mas ele usa o texto aqui, a palavra servo, que não é ruperetas e nem é diáconos, mas a palavra aqui é doulos, é aquele escravo sem benefício,
É aquele escravo que está a serviço somente. E ele fala que ele é chamado para ser apóstolo. Outra carteirada que Paulo não usa, porque na nossa atualidade nós temos pessoas que se dão a ser apóstolos, mas apostolado não é se dado, é chamado. E nós entendemos que apóstolo de verdade, como diz o pastor o Augusto Nicodemos, que apóstolo bom é o apóstolo morto, né? Porque todos os bons apóstolos já morreram, já logo no primeiro século. Então Paulo, ele demonstra aqui que ele é um servo, ele foi chamado para exercício do apostolado, e ele não foi chamado para ser apóstolo, para simplesmente estar ali como apóstolo, mas ele foi chamado e separado para o evangelho de Cristo Jesus. Então notem comigo que Paulo ele já traz uma característica da sua pessoalidade. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não foi nenhuma flor para ser cheirada no início da sua caminhada, no início de Atos dos Apóstolos, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Ele mesmo dá testemunho que ele deu voto acerca da prisão e das mortes para mudar o caráter da pessoa. Deus, ele muda o caráter da pessoa. Todos nós temos um temperamento, seja fleumático, seja colérico, seja sanguíneo, seja melancólico. Todo ser humano tem uma característica de temperamento. Contudo, através do Espírito Santo, há a possibilidade de mudança e de temperamento moderado. Paulo, então, ele está mostrando que ele já não é mais uma pessoa, que agora ele é uma pessoa chamada por Deus para servir a igreja e para anunciar as boas novas. Paulo se apresenta também como o servo, o apóstolo, ele se identifica a sua missão, e o evangelho é de Deus. Paulo ele não roga para ele o status de uma pessoa que anuncia algo que é propriamente dele, mas ele deixa claro que o evangelho é de Deus. Ele faz a mesma coisa que os profetas fizeram no passado. Ele faz as mesmas coisas que os grandes homens de Deus fazem na atualidade. O que é? Falar aquilo que não é dele. Pastor Wellington, pastor Alessandro, todos os pastores que se prezem, eles nunca vão falar aquilo que é propriamente dele, mas eles sempre falarão aquilo que é de Cristo Jesus, porque aquilo que é de Cristo Jesus, disse Paulo, é segurança para vós. Aos Filipenses, Paulo diz: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é para a segurança vossa. O evangelho de Cristo não é do homem, mas é o evangelho de Deus para a salvação do homem. Então, Paulo, quando ele chega em Atenas, lembra quando ele dá de topa com aqueles filósofos, os estoicos e os epicureus? O que eles falaram de Paulo? Falaram assim: quem que é esse paroleiro aí? Ou quem que é esse tagarela aí? A palavra tagarela ou paroleiro é aquele que fica repetindo aquilo que não é dele. Olha que interessante. Paulo falava aquilo que não é dele. Então Paulo faz questão de deixar muito claro aqui que o evangelho é de Deus, ou seja, a origem é divina. A palavra do Senhor que tantos preservamos hoje, ela é de inspiração divina. E por isso que nós temos fé e convicção de que ela é a palavra de Deus, e é apta e serve para nós, para nos corrigir, para nos orientar, para nos redarguir e para nos dar condição de andarmos nesse mundo vil, sem se contaminar com aquilo que o diabo tenta colocar em nossos corações. No versículo 2, o conteúdo do evangelho é Jesus Cristo, prometido pelos profetas. Ele mostra que esse Cristo que ele anuncia no versículo de número 3 é o filho de Davi. Ele é pronunciado antes mesmo de ele vir. E ele fala ainda que declara que é o filho de Deus
com poder, no versículo de número 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela remissão dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo, ele apresenta-se com uma introdução extremamente divina e cristocêntrica. Isso é uma baita de uma lição para nós. Aonde nós chegarmos, ou a quem nós nos formos dirigirmos pela primeira ou segunda vez, sempre mostra essas características. As características de um servo e de uma serva de Deus, as características de não usurpar aquilo que é de Deus, e a característica de servir o povo de Deus. Então nós temos aqui uma baita de uma lição do apóstolo Paulo. E no versículo de número 5 ele diz assim, por meio dele, no versículo de número 6, entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Agora Paulo, ele fala diretamente para a igreja de Roma. Fala, todas essas características aqui, todos esses benefícios de Jesus, não foi só para os judeus, mas ele chegou até vocês, gentios, chegou até vocês, romanos, chegou até vocês, vistalegrenses, chegou até vocês, montealtenses. O que acontece? O evangelho, a salvação, o Messias prometido, o Messias que cumpriu as profecias, não ficou só lá naquele local geográfico, mas ele se alastrou acima de todas as fronteiras e chegou até nós, e por isso que nós estamos felizes e contentes aqui nessa noite, porque esse evangelho desse Cristo Jesus tão poderoso nos alcançou para a glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo de número 7, ele termina a saudação dele dizendo assim, a todos amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santo. Todos nós somos chamados. Esse é o primeiro ponto. Paulo, ele deixa muito bem claro que todos nós somos chamados. Volto a repetir, ninguém foi chamado a aceitá-lo, mas todos nós fomos chamados a confessá-lo como Salvador de nossas almas, porque foi Ele que nos chamou, e Paulo aos Colossenses diz, nos transportou das trevas para a luz. Então nós temos essa convicção, de que não foi por causa do nosso esforço, mas sim por causa do chamado divino, por causa do convencimento do Espírito. E nós não fomos simplesmente chamados para estar aqui e ponto. Ele conclui dizendo, chamados para ser santos. E esse daqui é o divisor de águas. Porque é aquela questão, não basta ser chamado, tem que ser santo. Porque todo chamado é santo. E o que é santo? É literalmente ser separado daquilo que desagrada o nosso Deus. Porque Deus, ele tem os seus atributos. Existem os atributos participativos e os seus atributos não participativos. Seus atributos pessoais. Quais são os atributos pessoais de Deus? Onipotência, onipresença, onisciência, presciência, imortalidade, a imutabilidade. Nós temos algumas questões que é da particularidade de Deus. Deus não muda, então ele é imutável. O homem muda. O homem se arrepende, Deus não faz isso. Mas existem atributos que Deus nos participa, nos dá condição de participarmos. E quais são esses atributos? São o atributo do amor, o atributo da criação, o atributo da sabedoria. Deus tem, mas ele permite que o homem participe juntamente com ele desses atributos. E a santidade é um atributo participativo de Deus. É por isso que Pedro diz, sede santo, porque eu sou santo.
Nesse sentido, nós entendemos aqui que nós não simplesmente fomos chamados, mas nós fomos chamados também para ser santo, ser separados, andarmos de glória em glória, sairmos das trevas e chegarmos até o meio-dia perfeito, porque é assim a vereda do justo, é que nem a luz da aurora, ela sai lá daquela ponta de escuridão, e ela não sai ao meio-dia de um momento para o outro, ela vai num processo, até se tornar meio-dia perfeito. Esse daqui é o processo da santificação. Não é isso que o escritor aos Hebreus diz? Segue a paz com todos e a santificação. É uma questão corrente, progressiva, sem a qual ninguém verá o Senhor. Opa! Então logo eu entendo que se eu sou salvo, eu ando em santificação. Aquele que furta, não furta mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Aquele que fazia coisas abomináveis, não se faz mais. Então essa ideia de uma vez salvo e eu posso andar do jeito que eu quero, não se enquadra naquilo que as escrituras dizem. Aquele que é salvo, mostra que ele é salvo através da sua boa conduta. Não é isso que Jesus disse no Sermão da Montanha? Que as vossas boas obras sejam para a glória e exaltação do nome do Senhor Jesus. Então, nós entendemos que somos chamados, mas somos chamados para glorificar e exaltar o nome do nosso Salvador. E no versículo de número 8, até o versículo de número 15, Paulo ele vai mostrar o seu desejo missionário para com a igreja. Alguém poderia ler para mim, por gentileza? Do 8 ao 15. Primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos nós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a princípio do Espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco a louvor espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos conformes por intermédio da fé mútua, vossa comum. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes procuro-se viver convosco, o que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorância. Por isso, quanto está em Deus, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Glória a Deus. Paulo, ele está mostrando aqui o seu desejo missionário. Ele glorifica a Deus pela cidade de Roma, porque, independente das dificuldades que eles estavam tendo, mas ainda assim, eles estavam demonstrando a sua fé. Não se esqueça que daqui a um pouquinho nós vamos ver qual era a questão imoral dos romanos, que eles estavam vivendo nesse meio. Paulo ele tinha consciência de que eles estavam vivendo no meio de uma idolatria, estavam vivendo no meio de um politeísmo, estavam vivendo no meio de uma degradação moral. Mas ainda assim a igreja de Roma estava de alguma maneira sendo luz no meio das trevas. Nós estamos falando de uma cidade de quase 1 milhão de pessoas naquele período, onde a imoralidade era abominável. Nós vamos ver daqui a um pouquinho que o negócio era sério ali. Mas ainda assim Paulo elogia a fé deles, mostrando que em meio às vitupérios, em meio à depravação, ainda assim eles estavam sendo luz para um mundo que já estava no maligno.
Então Paulo, vendo isso daí, ouvindo, né, na verdade, Paulo ouvia tanto de Priscila, de Áquila e talvez de muitas outras pessoas que vieram de Roma, trazendo as informações que estavam acontecendo lá. Porque Paulo não escreve essa carta do dia para a noite, tudo nós sabemos disso. Paulo, independente se foi para a terceira, no início da terceira viagem ou no final da terceira, antes de chegar em Éfeso, Paulo, ele ficou 1 ano e 7 meses dentro de Corintos. Em 1 ano e 7 meses, Paulo deve ter recebido muitas informações do que estava acontecendo em Roma, porque ele mesmo disse que ele não conseguiu ir lá com eles, mas ele tinha o desejo de ir lá, mas alguma coisa estava impedindo de ele ir para lá. Então Paulo escreve essa carta para mostrar para os romanos que ele tem o desejo missionário de pregar lá em Roma, de trocar informações, e Paulo deixa uma coisa muito bem clara: trocar dons. Eu compartilhar os dons que eu tenho, vocês compartilharem de modo recíproco comigo, para que eu e vocês nos alegramos, uma alegria mútua, uma alegria de irmãos, porque Paulo também tinha intenção de chegar até a Roma e de alguma maneira ser enviado pela igreja de Roma à Espanha, porque esse era o desejo de Paulo também, chegar à Espanha. Há algumas fontes que afirmam que Paulo chegou depois, mas Paulo ele tinha esse desejo. Mas aqui eu vejo a provisão divina. Para e pensa comigo, já pensou se o apóstolo Paulo tivesse tido condições de ter chegado lá em Roma antes de ter todas essas dificuldades? Você parou para pensar nisso? O que teria acontecido? Nós não teríamos a carta aos Romanos hoje. Porque provavelmente Paulo teria ido para lá, teria arrumado tudo, e Paulo estando lá, não havia necessidade de escrever. Mas o Espírito Santo, de alguma maneira, o impedia de poder chegar até lá, para que nós possamos ser abençoados com essa tão preciosa carta que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Olha só como que nós devemos de dar graças a Deus em todas as consequências e circunstâncias da nossa vida. Nem o mesmo apóstolo Paulo imaginava que essa carta se tornaria um compêndio teológico e hoje nós estaremos falando dela. Mas Deus, pela sua infinita bondade, sabe de todas as coisas, porque Paulo deixa muito bem claro que é Ele que rege a igreja, é Ele que conduz os passos dos santos, e é por isso que Paulo tinha tanta convicção e desejo de estar juntamente com os irmãos romanos, para que ele pudesse trocar informações e se fortalecer na fé, porque todo apóstolo, todo pastor, todo presbítero tem o desejo de ver a igreja do Senhor crescer, caminhar saudável, independente das lutas, mas em Cristo Jesus, porque é para Ele o louvor e a exaltação. E no versículo de número 16, 17, ele vai falar sobre o tema da carta, a característica dessa carta. Olha lá: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos, aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pois não me envergonho do Evangelho. Paulo mostra muito bem claro que eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho? Porque o Evangelho é salvação. Ele conduz o homem à compreensão da sua depravação e leva o homem a confessar Cristo como autor e consumador da nossa fé. Paulo ele faz essa proclamação para que os romanos e nós não venhamos de alguma maneira nos sentirmos acuados em certas situações, porque eu acredito que aqui não. Eu, piamente, sem hipocrisia nenhuma, dá para me ver no rosto dos irmãos que os irmãos amam o Cristo que servem, não se envergonham dele. Isso daqui é nítido e latente, é patente, é notório isso. Mas nós olhamos e nós vemos pessoas, co-irmãs, que de alguma maneira sentem muito mais prazer
de se mostrar que é um bom profissional do que ser um bom cristão. Ele se mostra muito mais ser um bom profissional do que ser um bom filho de Deus. Ele sente muito mais prazer de mostrar que ele é alguém na sociedade do que se ele é um verdadeiro servo de Cristo Jesus. Pessoas que se escondem por vergonha do Evangelho, porque o Evangelho, hoje na nossa atualidade, ele é um Evangelho de mercado, é um Evangelho de compra e venda. Você, não gostei disso daqui, eu vou lá, vou deixar ver na prateleira qual que eu vou escolher hoje. O Evangelho, em muitas áreas da nossa sociedade, ele está deturpado. Estão se pregando um outro Evangelho. E Paulo chega a dizer, se alguém pregar um outro Evangelho, considere como maldito. Agora, o Evangelho de Cristo, porque ele faz questão de mostrar aqui, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. Até agora ele está mostrando desde a sua saudação que o Evangelho que ele prega não é dele. O Evangelho que ele prega se refere a uma pessoa, e essa pessoa está em Cristo Jesus. Então ele não fala dele mesmo, mas ele fala do poder do próprio Deus, que é poderoso para convencer judeus e gregos, o povo que era escolhido e o povo que era rejeitado pelo aquele que era escolhido. Lembra que eu tenho falado para vocês constantemente aqui que o Evangelho ele não se limita à nossa perspectiva. O Evangelho ele não se limita àquilo que eu acho que é certo ou não. O Evangelho ele ultrapassa todas as circunstâncias, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho ele abrange todas as sociedades, todos os graus da sociedade. O Evangelho, como eu tenho dito, ele alcançou todos. Todos e de todas as esferas. Quem convence é o Espírito, mas o Evangelho chegou a todos. O Evangelho, as boas novas de salvação, chegou a todas as eras sociais, ricos, pobres, mendigos, brancos, negros, todos, asiáticos, no Japão, na América do Sul. O Evangelho está se alastrando. E Paulo faz questão de dizer que é salvação de todo aquele que crê. Opa, aqui está o detalhe. O Evangelho chega a todos, mas não é todos que crê. O Evangelho chega a todos, mas não são todos que honram o Evangelho. E Paulo, antes de ele entrar na sessão, que é a sessão pesada, ele dá uma passada de pano. Ele fez igualzinho quando ele chegou em Atenas. Ele chega em Atenas, ele fica encabulado com a situação dos atenienses, porque existia muita idolatria. O texto diz que Paulo ele fica perturbado, aí ele começa a pregar sobre Cristo e sobre a ressurreição, e chama a atenção do povo, até no episódio dos estoicos epicureus. O povo começa a indagar Paulo é levado ao Areópago. Eu não é Areópago. Eu engasgo para falar Areópago. Areópago. Isso, eu engasgo para falar. Levou ele até lá. Chegando lá, o que Paulo fez? Paulo já chegou olhando para os atenienses falando assim, vocês são tudo idólatra? Não, de maneira nenhuma. Ele chegou lá metendo o pé no santo dos caras lá? Claro que não. O que ele fez? Queridos atenienses, eu vejo que em tudo vocês são zelosos, são supersticiosos, vocês são devotos. Em tudo vocês têm muita minúcia, vocês têm muito cuidado, vocês são muito zelosos. Porque eu estava passando nas suas ruas e eu vi um altar devotado ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês não conhecem, é esse que eu vim apresentar a vocês. Paulo vai lá e dá uma lição de Bíblia para eles. Vai lá, usa o Antigo Testamento, usa textos dos seus próprios poetas,
usa dos seus filósofos, Maneton e tantos outros lá, ao Deus que dá respiração, que dá o ar, ele é tão grande que não cabe no templo feito por mãos humanas, e ele constrói aquela baita daquela mensagem, todo mundo lá prestando atenção, Paulo. Só que chegou lá no final, o que ele fala? Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, Paulo está falando para a classe mais intelectual do mundo antigo. Ele deu uma lição de filosofia, uma lição de religiosidade, uma lição da Torá. Só que no final das contas chamou todo mundo de ignorante. Já pensou se fosse ao contrário? Se Paulo tivesse chamado eles de ignorantes primeiro, será que eles teriam dado ouvido para Paulo? De maneira nenhuma. Olha como que o apóstolo Paulo usa estratégias para conversar ou para trazer situações complicadas. Mas ele primeiro amassageia todo mundo ali, passa um pano, acalma todo mundo, pega a confiança de todo mundo e depois ele aplica a correção. Exatamente isso que Paulo faz. Olha lá. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive por fé. Paulo jogou nas costas da igreja agora. Você tem fé? Então assuma a bronca. Você tem fé mesmo? Você foi chamado e foi chamado à santificação? Eu fui, pastor, então aguenta o tranco. Segura firme, não se esmoreça, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Depois que Paulo fez todo esse plano de fundo aqui, agora ele vai entrar na imoralidade do homem. Porque lembra que semana passada eu falei que o capítulo 1, 2 e o 3, ele declara e fala sobre a universalidade do pecado? Esse primeiro bloco ele vai trazer o pecado para os gentios. Para os gentios e para todos os homens. Porque os judeus, eles sabiam que pecavam. Porém, ele se sentiu um povo exclusivo. Então lembra que Paulo está falando para uma comunidade que tem gregos e tem judeus. Então ele tem que falar de uma maneira que agloba os dois grupos. Só que Paulo ele não vai começar a falar dos judeus em si. Ele vai falar de todos. Ele vai pegar um pouquinho mais forte em cima dos romanos e dos gregos, da imoralidade. E no capítulo de número 2, semana que vem, nós vamos ver Paulo falando diretamente com os judeus. Mas enquanto isso, lê para mim, por gentileza, o verso de número 18 ao 23. A ira de Deus se revela no céu contra toda a piedade e perfeição dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o Filho de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, seu eterno poder, como também a sua própria atividade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificado por Deus, ele deu graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança de imagem do corruptível, bem como diabos, quadrúpedes e répteis. Meu Deus, olha o que Paulo está descrevendo aqui em relação à humanidade corrompida e caída. Porque Deus ele se revela de duas maneiras. Na verdade, ele se revela de várias maneiras, né? No Antigo Testamento, ele se revelou diretamente a Moisés. Depois ele se revelou através
Ele se revelou a Moisés, depois ele se revelou através de profetas, através dos grandes homens. No Novo Testamento, o escritor aos Hebreus diz que agora a revelação máxima está em Cristo Jesus, porque agora Deus se revelou em Cristo, então a maior revelação está em Cristo. E hoje nós temos a revelação através das Escrituras, que é a revelação especial. Deus, através da revelação especial, ele se revela através de questões pessoais, através das Escrituras, através de exortações. Todavia, existe a revelação natural de Deus. A revelação especial, ela é notória. A revelação natural, ela é explícita. Contudo, ela também não tem força, ou ela não tem a intenção de convencer o homem. A revelação especial convence o homem, que é através do conhecimento da palavra de Deus. Agora, a revelação natural, ela de alguma maneira, ela não convence o homem para a salvação. Não existe uma regra para isso. Por quê? Paulo está deixando claro aqui que a natureza, a criação, todas as coisas visíveis, é uma evidência de que Deus existe. Que independente da crença que a pessoa tinha naquele período ou não, ele tinha na consciência dele que existia um ser superior a todas as coisas. E a prova disso é a própria natureza, é a própria criação. Por isso que Paulo chega a falar para eles que eles são indesculpáveis. Porque toda a impiedade do homem vem por causa do desejo natural. Todavia, notem que mesmo a criação, mesmo o design inteligente, né, que é o conceito atual que nós estamos usando, esse design de a criação, o ser inteligente, de não ter vindo nada do nada, ainda assim não era forte o suficiente para convencer o ímpio do seu pecado, da sua impiedade. Todavia, ela é suficiente para mostrar que ele é indesculpável. Porque Cristo Jesus, ele é aquele que é a revelação completa de Deus. E é por isso que o Evangelho se refere a Cristo. O Antigo Testamento se refere a Cristo. Todas as Escrituras se referem a Cristo, apontam a Cristo. Por quê? Porque a salvação vem pelas obras de Cristo, pela consumação de Cristo. Mas Paulo está deixando claro aqui que essas pessoas não tinham ainda ouvido falar sobre esse Cristo, que eles ainda não tinham entendido o que os irmãos romanos já estavam entendendo, mas contudo eles são indesculpáveis, porque a imoralidade dele condena ele, a perversidade dele condena ele. Porque tem muitos de nós que acreditam assim: eu fiz um mal e é por isso que eu vou para a condenação eterna. Não. O homem sem Cristo, ele já está na condenação eterna. Ele não precisa fazer mal para ir para a condenação eterna. E outros acreditam que se fizer o bem, ele vai para a salvação eterna. Não. Ninguém faz nada para ir para a salvação eterna. Nós fazemos porque encontramos Cristo. Ou na verdade, Cristo nos encontrou e nos transportou e nos atraiu para a sua graça. Nos deu condições de confessá-lo. E por isso, nós somos justificados. Porque nós estávamos nessa mesma linha aqui. Porque todos eram desculpáveis, mas com a revelação do Evangelho, de alguma maneira, nós somos justificados pela graça e pela bondade de Deus. E Paulo mostra aqui que eles são tão indesculpáveis que eles chegam a trocar a glória de um Deus
pelo homem, pior, pela imagem de um homem, pior, pela imagem de um animal, pior, pela imagem de uma ave, de um quadrúpede. Eles preferem adorar uma imagem, um ídolo, do que adorar o soberano Deus. E acreditem, sem o Espírito Santo, é natural o homem fazer isso. Porque o homem já nasce com essa potencialidade de adorar alguém. E como ele não tem o conhecimento da graça de Cristo Jesus, ele morrerá impiamente. Por isso a importância de nós evangelizarmos, de falarmos, de jogarmos a semente do Evangelho a todos os cantos. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas nós não sabemos qual é a terra. Nós não sabemos quem é quem. E por isso nós só temos que cumprir. Fazer que nem Jesus falou para João Batista. Porque João Batista ia batizar Jesus. Ele falou assim, não, mas é o Senhor que tem. O que Jesus diz para ele? Só faça. Cumpra. Faça. Que as coisas vão correr do jeito que tem que correr. É mais ou menos isso daí. Meus irmãos, vamos continuar? Vai dar tempo aqui de nós concluirmos. O verso de número 23, o 21 e o 20, do 21 ao 26 nós lemos, né? Até o 23, né? Agora do 24 ao 32. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas consciências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo em si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar da Criador, que é mentira eternamente também. Por causa disso, nos entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com o outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contrário natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens colonos, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu reino. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou a uma disposição mental e reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes ao Pai, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, e tais coisas praticam, não só os que falam, mas também os que aprovam, os que assim procedem. Meu Deus, olha isso. Paulo, ele usa uma linguagem aqui bem persuasiva. E o verso 24, 26 e 28, Paulo diz assim, ó, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, Deus entregou as paixões infames, Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Quando o homem, ele quer lutar contra Deus, o que Deus faz? Ele deixa o homem fazer aquilo que ele quer. O escritor aos Hebreus diz assim, que Deus corrige o filho que ama. João, lá na ilha de Patmos, ele recebeu uma revelação. Em uma das suas cartas, em uma das igrejas, ele associa-se Jezabel, se não me falha a memória, a igreja de Tiatira. E Paulo, ele chega a falar assim, ó, João chega dizendo assim, ó, tenho porém contra ti que aceitastes Jezabel, mulher que é profana, ela engana, dei tempo para se arrepender. Porém, se vocês não se arrependerem, eu colocarei você numa cama. Pera lá, por muito tempo eu ouvi muitos pastores e grandes professores associarem essa passagem
com um leito de enfermidade. Vocês já viram já essa expressão? Ah, se você não se arrependeu, Deus vai te colocar num leito de cama. No leito ele não vai te deixar uma enfermidade. Principalmente quem gosta de amaldiçoar crente, né? Pastores aí que gostam de amaldiçoar. Tem muita gente que associa esse texto com isso. Porém, quando nós entendemos a ação de Deus em relação ao desejo promíscuo do homem, nós compreendemos o que Deus quis dizer com Jezabel. Notem comigo. Deus disse o quê? Se não se arrepender, eu colocarei você numa cama. Jezabel era simbolizada por quê? Por causa do adultério, por causa da promiscuidade, não é? Outra coisa, o ato de adultério é realizado aonde? Na cama. É o símbolo também. O que Jesus está querendo dizer? Se você não se arrepender, você não vai nem precisar ir sozinho. Eu vou colocar para você fazer aquilo lá. Já que você quer fazer, então faça. João, no Apocalipse, ele chega a dizer muito forte: aquele que é limpo, limpe-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Com Deus não tem essa brincadeira. Deus alerta, corrige. Não quer? Então vá. O maior castigo de Deus não é a ira ou a tribulação que vem contra o povo. Mas o maior castigo de Deus, Paulo está dizendo aqui, é quando Deus deixa o mundo fazer o que eles querem. É quando o homem quer se prostituir, se prostitua. O homem quer mentir, minta. O homem quer fazer, faça. Quando está tudo bem, é sinal que Deus já abriu. Como está tudo bem, não. Quando está tudo do jeito que a carne quer, é porque Deus já abriu mão e entregou. Paulo está dizendo aqui, e entregou, deixou, deu a eles a fazer o que eles querem. Aí, Paulo usa aqui textos, palavras de eufemismo, mostrando que muda-se o conceito natural, homem começa a se engraçar com homem com homem, mulher com mulher. Só que isso daqui não ficou só para a questão homoafetiva, mas ficou também para a avareza, ficou para os mentirosos, para os caluniadores e pior, ficou para aqueles que aceitam, só que também ficou para aqueles que não falam nada. A ira de Deus não recairá simplesmente para aqueles que o praticam, mas para aqueles também que consentem. A igreja do Senhor, ela não se cala, porque ela não consente com a imoralidade do mundo. Se querem abortar, que abortem, mas no meio da igreja, isso não vai acontecer. Quer casar homem com homem, mulher com mulher, que casem, mas no meio do povo de Deus, isso não vai acontecer. Porque enquanto eles querem se matar, que se matem. Mas aqui no meio do povo de Deus, independente da tribulação e da perseguição, ainda assim continuaremos em plena paz e santo gozo, porque quem rege a igreja do Senhor é o próprio Senhor. Paulo então ele faz questão de mostrar para toda a igreja de todos os séculos de que os homens são indesculpáveis, porque a natureza do homem é decaída. Não precisa olhar lá para trás não, olha para nós, tira o Espírito Santo de nós para você ver o que nós vamos aprontar. Tira a presença de Deus de nós, que você vai ver só o que nós viraremos. O pastor João Batista Tristão, ele diz assim, que o Espírito Santo só amansa o leão que está dentro de nós. Ele oprime, ele recai o leão que está dentro de nós, porque se tirar, nem nós mesmos reconhecemos. Não é isso que o próprio Jesus disse? Jesus usa uma parábola ensinando isso daí. Ele fala daquele camarada que foi expulso o demônio daquela casa. Ele foi lá, arrumou a casa, adornou tudo. Só que de repente aquele cara vacilou. O que aconteceu? Veio outros 7 piores e transformou a casa muitas vezes pior do que o primeiro estágio. Então, meus queridos, a Bíblia ela nos orienta e nos assevera:
não vacilemos, mas vigiamos, andamos em santificação, porque dentro da carta aos Romanos, que é o Evangelho de Cristo Jesus, como Paulo declarou, que é o Evangelho, ele é apto para nos relembrar da onde nós saímos, da onde nós estamos e para onde nós iremos. Que Deus do céu possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Hoje conseguimos concluir aqui então o capítulo de número 1. Semana que vem, permitindo o Senhor, falaremos então o capítulo de número 2, aonde trataremos acerca dos judeus, e lá nós vamos ver que os judeus reprimiam os gentios, mas eles também tinham suas falhas. Então Paulo agora, nesses 3 primeiros capítulos, é porrada para todo lado, é paulada para todo mundo aqui. Vai mostrar que é pecado por omissão, pecado por consciência, pecado por inconsciência, pecado para todo lado. Vai colocar todo mundo dentro do balaio para depois nos salvar com a justificação. Mas enquanto isso, vamos apanhando, dando glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos. Glorificamos o teu nome pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pela tua verdade sobre nossas vidas. Continue, Senhor, nos ajudando, nos auxiliando, conduzindo os nossos passos para a glória e louvor do teu nome. Continue abençoando, Senhor, os teus filhos que aqui estão. Continue abençoando, dando graça, vitória, suprindo, Senhor, todas as suas necessidades, prosperando o teu povo, trazendo, Senhor, um grande despertar no nosso coração. Traga, Senhor, os filhos que hão de ser salvos para essa casa. Limpa, Senhor, os nossos corações, para que tudo quanto fizermos ou pensarmos seja para a glória e louvor do teu nome. Senhor, nós te agradecemos e te exaltamos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe, tenha uma excelente noite e um bom descanso a todos, em nome de Jesus.